Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje realizaremos a correção da atividade. Então vamos lá? Primeira questão, pergunta o seguinte: a luz se propaga, alternativa A, em linha curva, alternativa B, somente no ar, alternativa C, num só sentido, alternativa D, em linha reta. Então, para responder essa questão, gente, nós vamos utilizar um dos conceitos introdutórios da óptica, que diz que a luz se propaga em linha reta. Isso é um conceito fundamental da óptica. A luz se propaga em linha reta. Então, a alternativa correta será a alternativa D, ou seja, a luz se propaga em linha reta. Tá certo, pessoal? Questão 2. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala por reflexão numa vidraça, melhor do que durante o dia. Isso ocorre porque à noite, alternativa A, aumenta a parcela de luz refletida pela vidraça. Alternativa B, não há luz refletida pela vidraça. Alternativa C, diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Alternativa D, aumenta a parcela de luz absorvida pela vidraça. Então, pessoal, para responder essa questão, nós vamos utilizar os conceitos que encontramos na própria pergunta. Ele fala de reflexão, de refração e a absorção. Ou seja, são três fenômenos que ocorrem entre a luz e a percepção de ser projetada na nossa visão. Ou seja, a luz ela pode tanto produzir uma reflexão, a luz pode produzir uma refração ou a luz pode produzir uma absorção, ou seja, vai depender do meio. Então, reflexão, gente, existe dois tipos: a reflexão regular e a reflexão difusa. O que é que diz a reflexão regular? Ocorre nas superfícies muito lisas, como por exemplo, espelhos, superfícies de água parada, vidros. Esse acontecimento permite que vejamos com nitidez imagens refletidas nessa superfície. Então, na reflexão regular, nós vemos as imagens, como a luz ela é refletida, então nós vemos como em superfícies lisas e a propagação da luz é retilínea, essas linhas se mantêm com uma simetria, e o resultado disso é ver as imagens com nitidez, as imagens refletidas. Reflexão difusa. Também ocorre a reflexão dessa luz, só que ocorre nas superfícies não totalmente lisas, como paredes, pele, papel comum. Esse tipo de reflexão não permite ver as imagens refletidas, mas é o responsável por enxergarmos os objetos iluminados. Ou seja, na reflexão difusa não ocorre em superfícies lisas, a propagação da luz não ocorrerá com simetria e o resultado disso é não vermos as imagens nítidas e nem com nitidez. Não vamos ver nítidas, certo? E permite ver a iluminação, por exemplo, do meio, a luz se propaga, bate numa parede, vai refletir. Então vamos ver as imagens, mas não com nitidez, tá certo? Existe também o fenômeno da refração, que é uma mudança da direção dos raios de luz que ocorre quando a luz, incidindo de modo não perpendicular a uma superfície, passa de um material transparente para outro material também transparente, por exemplo, quando ela passa do ar para a água, tá certo? Então ocorre a refração, há uma mudança de luz, e aí nesse caso nós vamos ver os objetos, por exemplo, o lápis dentro de um copo transparente com água. Se você observar o lápis de um meio para outro, ele vai do ar para a água, vai dar a impressão desse lápis ter rompido, quebrado, tá certo? A luz entra
e sofre uma refração, uma mudança de direção. E aí o resultado disso é ver as imagens de um meio para outro. Se for um laço, por exemplo, quebrado, vai haver uma mudança de direção da luz de um meio para outro. Por fim, o último fenômeno que ocorre na luz é a absorção, ou seja, nesse acontecimento os raios de luz deixam de existir, ou seja, não são refletidos nem refratados. Tá certo? E essa absorção possibilita explicar a cor dos objetos iluminados. Através da absorção é que podemos divulgar as cores, tá certo? Então, pessoal, a alternativa correta, com base nessas informações, é a letra C, ou seja, diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Então, o que é que acontece? A luz branca do Sol vem com muita intensidade, bate na vitrine, na vidraça e entra fazendo a mudança de direção. Então, a luz lá de dentro vai incidir com menor intensidade e quem está de fora, quando vê, vai ver os objetos, vai ter dificuldade de ver os objetos porque a luz sofreu uma mudança de direção, tá certo? E isso é o fenômeno da refração, ou seja, diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior. Então, alternativa correta, letra C. Agora vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: uma rosa é vermelha porque, alternativa A, absorve somente luz de cor vermelha e reflete as demais. Alternativa B, absorve luz de todas as cores, menos o vermelho, que é difundido. Alternativa C, absorve luz de todas as cores, menos o vermelho, que é refratado. E a alternativa D, absorve somente luz de cor vermelha e difunde as demais cores. Então, para a gente responder essa questão, nós vamos falar primeiro que a luz do Sol, por exemplo, vamos colocar aqui a rosa está no jardim, está com o céu aberto, e essa luz vai ser, essa imagem que é produzida por o nosso campo visual é devido à luz branca do Sol. Nós sabemos que a luz branca do Sol ela é composta de várias cores. Tem as principais, né, que a gente trabalha, que a gente diz que a luz branca do Sol é composta por vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil, violeta. Mas na realidade ela possui cores distintas, que incluem muitos tons de vermelho, de alaranjado, de amarelo, de verde, de azul e de violeta. Então o que é que acontece? Para a gente enxergar a rosa vermelha, significa dizer que ela vai absorver as outras cores, ou seja, não ocorre nem reflexão, nem refração, e sim a absorção de cores. Ela absorve as outras cores, as demais cores, e vai refletir apenas a cor vermelha. No caso, a cor dela é vermelha, então vai refletir apenas a vermelha. As demais ela absorve e reflete a luz vermelha. Por isso que você consegue enxergar o vermelho da rosa. Tá certo? Alternativa correta, letra B. Ela absorve a luz de todas as cores, menos o vermelho que é difundido, ou seja, menos o vermelho que é refletido. Então, essa luz vermelha é refletida e aí conseguimos ver a rosa vermelha. Tá certo, pessoal? Então, a resposta correta é a letra B. Agora vamos para a quarta questão. Na quarta questão, diz o seguinte: a figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em superfícies S, essa superfície, S, e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da dispersão, reflexão difusa, refração, difração, reflexão regular. Então, para responder a essa questão, nós pegamos a explicação da questão 2, onde diz que a reflexão difusa ocorre nas superfícies não totalmente lisas, como paredes, papel em comum. E esse tipo, embora a questão engane a gente, ela mostra que é uma superfície lisinha. Mas aí, qual a outra característica? Esse tipo de reflexão
não permite ver imagens refletidas, mas é responsável por enxergar os objetos iluminados. Ou seja, percebam que a luz, vamos, exemplo, fosse a do sol ou de uma lâmpada, bate nessa superfície, só que por ela não ser regular, ela ser rugosa, o reflexo dessa luz, ela vai sofrer uma deflexão irregular, ou seja, ela vem as luzes, elas vêm o que? Paralelas umas às outras, mas quando bate, há uma irregularidade nas luzes, e aí vai projetar uma imagem distorcida, sem nitidez, tá certo, pessoal? Então isso é característica, é o fenômeno da reflexão difusa, alternativa B, tá certo, pessoal? Agora vamos para a quinta e última questão. Em dias de chuva, observa-se o arco-íris porque as gotículas de água da atmosfera, alternativa A, decompõem a luz do sol, alternativa B, refletem a luz do sol, alternativa C, absorvem a luz do sol, alternativa D, tornam-se coloridos pela luz do sol. Então, pessoal, o fenômeno do arco-íris é um princípio, primeiro que o sol nós já vimos que tem-se a chamada luz branca, que essa luz branca ela é composta de diversas cores, tá certo? Então, o arco-íris ele ocorre num período chuvoso, onde a umidade no ar está muito grande. Então, esse fenômeno ocorre que essa umidade é composta de gotículas de água presentes na atmosfera que atuam como pequenos prismas, e esse prisma é responsável por decompor a luz, ou seja, vai refratar essa luz deixa de ser luz branca e é decomposta em várias cores, e aí nós vemos o arco-íris composto por várias cores. Então a alternativa correta, pessoal, é a letra A, tá certo? Pessoal, finalizo por aqui a aula de hoje e até uma outra oportunidade. Tchau!